começando a nossa live, espero que agora funcione para que a gente divida aqui a tela. Do contrário, teremos que trabalhar como sempre trabalhamos, um lá, um cá e a coisa vai andando. Ney Matogrosso, poema, o cara canta muito, 82 anos de idade, arrebentando, isso é muito bom. E aí o Pedro, professor Bruno, seja muito bem-vindo, meu caro, fico muito feliz com isso. Só estou aguardando agora a entrada da minha querida amiga, colega de trabalho, instrutora que sabe tudo, adentrar, que é a Adriane Werner. Hoje o nosso tema será, claro, vocês já sabem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fake news. A verdade importa. E muita gente nos pergunta, ou perguntam-se, como descobrir o fake news? Bem, existe uma série de situações, né? Por exemplo, o viés de confirmação. É aquilo que eu gostaria que fosse, recebo uma notícia falsa, mas eu gostaria que fosse verdade, aí eu simplesmente mando para frente, sem checar, sem saber se é real, sem saber que aquilo realmente funciona. Tá certo, então estou esperando aqui que a Adriane venha, apareça, para que a gente possa fazer. Já estou no ar, já estou no ar. Mandei aqui pelo meu zap. Então nós vamos bater esse papo, falar um pouquinho sobre essa questão, como você pode, na realidade, saber ou não, ou saber, claro, o que é uma fake news. Adriane, querida, seja muito bem-vinda. Eu vou lhe convidar, você não entra, deixa que eu vou lhe convidar aqui, vê se funciona assim, peraí. Vou bater aqui com o dedinho, aí vem ali, convidar, funciona assim, senão você adentra lá na caixinha, que eu vou lá de novo, tá certo? E vou tentar vê-la aqui pelo meu computador. Incrível, inacreditável, mas é isso mesmo. Se é assim que tem que ser, que assim seja. Vamos lá, já estou lhe aguardando. Se você recebeu o meu convite, é só aceitar. Se não recebeu, entra na caixinha e eu vou lá dizer sim, para a gente trabalhar. E aí eu vejo você aqui pelo meu computador. Entendeu? Já está me Vai vendo? lá. Não estou te vendo. Não faz mal. Não vai funcionar, não adianta. O Instagram tem feito coisas que eu não entendi mais. É coisa de louco. Mas eu estou me vendo, veja. Eu fico me olhando, eu fico até feliz assim, de olhar, me arrumo direitinho. Tá tudo bem. Vou fazer o quê? Me diga, se não for levar no bom humor. Senão já viu, né, querida? Mas, enfim, Adriane, há tanto tempo que a gente não se vê e continuamos não nos vendo, pelo menos não pelo Instagram, tá certo? Mas Eu há estou te tempos que não vendo. fazíamos a Mas há live, que é uma quanto live. tempo não fazíamos a nossa live? A promessa era fazer a cada 3 semanas. Olha aí, mordemos a Foi, língua. mas chegamos ao fim do ano, tivemos algumas dificuldades, enfim, rolou algumas coisas das quais a gente não teve chance de fazer. Eu trabalhei bastante também, o que não é nada ruim, né? Diga-se de passagem. E então ficamos aí um pouquinho atrasados aí com isso tudo aí, mas tudo bem. Vamos lá, quer ver se eu acho você aqui no professor Antônio Arroio. E vamos sim, daqui 3 semaninhas a gente vai retornar, vamos de novo bater esse papo, vamos de novo estar aqui presentes. Deixa eu ver, olha, você está aqui. Algumas coisas das quais a gente não. Eu vou baixar o som aqui para a gente não ficar se atrapalhando aqui. Peraí. Eu Pronto, agora te estou lhe vejo vendo aqui. normalmente, a Graça também está nos vendo tranquilamente, vendo nós dois. Pronto. Então, seguimos por aqui. Eu vou ficar olhando para cá, porque se eu olho para cá para lhe ver, a minha cabeça lá sai para baixo. Então, deixa quietinho aí, tá? Tranquila. É verdade. Sim, querida, nós já Falando sobre fazemos, mas fake vamos ver news. se dessa vez, a cada 3 semanas, no máximo 4, a gente volta a fazer a nossa live, que há muita gente que nos pergunta, cadê a Adriane, como é que é, quando a gente volta a fazer. Beleza. Me diga, querida, o que você pode nos falar sobre fake news, que a verdade é importante, e como é que as pessoas, eventualmente, ao receberem uma fake news, possam, antes de compartilhá-la, saber se aquilo é fake ou não. Depois eu também ajudo aí a completar algumas ideias. Eu Fique à vontade. tenho estudado muito esse assunto porque me preocupa ver o quanto as pessoas caem em fake news, me preocupa ver o dano que as fake news podem provocar, porque na medida em que elas ganham corpo e viralizam e são muito repassadas, elas criam danos para a sociedade. Então é um assunto que nos últimos anos eu tenho me debruçado bastante a entender qual é o motivo que faz com que as pessoas compartilhem tanto as fake news.
E o quanto é importante nós contermos essa ansiedade e despertarmos o nosso desconfiômetro. Nós precisamos desconfiar das notícias, das informações, dos links que nós recebemos pelo WhatsApp, pelas redes sociais todas. Então, acredito que o principal caminho é acender esse desconfiômetro. Bom, eu cheguei à conclusão, nesses estudos que eu tenho feito já há alguns anos, que nós temos aí uns 4, 5 motivos que fazem as pessoas se empolgar na hora de compartilhar uma fake news ou de comentar uma fake news. Nós temos aquelas que são relativamente mais ingênuas, vamos dizer assim, que nos pegam pelo bom coração. Exemplo de fake news que nos pega pelo bom coração. É uma criança desaparecida. E aí vem com um áudio de um suposto pai, vem com um número de telefone. Então, antes de compartilhar esta informação, ligue para aquele número de telefone. Porque podem ser várias coisas, podem ser trotes, infelizmente, há espíritos de porco que fazem trote com isso, que têm essa vontade de compartilhar uma informação falsa e mexer com uma coisa tão séria que é o desaparecimento de uma criança. Então, ligue para aquele número de telefone. Pode ser uma notícia falsa, pode ser uma criança que tenha desaparecido, mas que já tenha sido encontrada. Infelizmente, já pode ter acontecido um desfecho triste dessa história. Então, eu já vi, por exemplo, notícias de crianças desaparecidas que são retomadas anos depois e as pessoas continuam compartilhando aquela notícia e a criança, infelizmente, já foi até morta lá atrás e as pessoas continuam compartilhando. É uma dor para a família, uma dor que não passa, uma dor que constantemente é revivida, remexida. Então, temos que ter bastante cuidado antes de compartilhar esse tipo de informação. É claro que a nossa intenção sempre vai ser ajudar a encontrar aquela criança, ou aquele adulto, ou aquele idoso, enfim, uma pessoa desaparecida. Então, em primeiro lugar, procure todas as formas de verificar se aquela notícia é importante, é verdadeira, é real. Se não há um número de telefone, coloca no Google. Se a pessoa estiver desaparecida, as delegacias já terão feito suas notícias, seus informativos a respeito disso. Então, dá um Google no assunto que você já vai descobrir se é verdade, se aquela pessoa, especialmente criança, está mesmo desaparecida. A propósito, você falou no Google, nós temos aí uma infinidade de sites que pesquisam, que trazem também se aquilo é boato, se aquilo é fake e se é uma realidade. Você também pode procurar nesses sites. Aliás, quando você adentra no Google, ele lhe joga para algum desses sites que vai informar que é o sobre isso. boatos.org, e o e-farsas. Além disso, tem um pool, uma união das empresas de imprensa, que também tem aquele fato ou fake, que eles averiguam, que eles vão perceber, vão analisar se aquela notícia é verdadeira ou não. Então, realmente é interessante você colocar lá no boatos.org ou no efarsas.com. Então, um tipo de fake news é esse, que nos pega pelo coração. Outro é aquele tipo de fake news que nos pega pela ganância. Tenho certeza que todos nós já vimos esse tipo de coisa. Três Corações vai distribuir uma máquina de café para quem compartilhar a notícia. Gente, não existe almoço de graça. Normalmente, esses links que trazem esse tipo de informação são vírus para instalar phish, né, que eles chamam, para verificar os seus dados no seu celular ou no seu computador. Então, também é importante a pessoa perceber se é verdadeiro ou não antes de clicar no link. Não corra não caia na tentação de clicar ali no link. O Boticário vai distribuir batom, Três Corações vai distribuir... Não tem isso, não tem isso. Então, antes de... recebeu essa notícia, você pode, por exemplo, ir no site verdadeiro da empresa. O Boticário está distribuindo batom, clique aqui. Não, em vez de clicar lá, entra no site do Boticário. Se isso for verdade, vai estar estampado já na carinha do site ali.
e você não vai fazer o Perfeito. papel de bobo de ter, olha quem chegou. É a Júlia. Veio ver a titia, daqui a pouco ela está indo embora. Já vai Ah, que coisa boa. dar um abraço na mamãe e papai. Então eu digo que essas duas são as mais ingênuas, as que nos pegam pelo bom coração, quando a gente quer compartilhar uma notícia no afã de ajudar alguém, ou essas que nos pegam pela ganância. É a ganância. A gente querer ganhar um dinheiro, um brinde, um presente, não caia nessa. Tem aquele tipo de fake news que é um disfarce de uma notícia para torná-la mais escandalosa. Essas são as perigosas. Mais apelativa. Então, Exato. essa pega muito aquelas pessoas ingênuas que se escandalizam com notícias apelativas. Então, por exemplo, eu tenho uma conhecida que muitas vezes chega para mim e diz assim: ah, você viu que o William Bonner foi demitido da Rede Globo? Aí eu digo: não, fulana, ele não foi demitido da Rede Globo. Não, mas está aqui a notícia, ó. Aí ela vai me mostrar, e são aquelas manchetes escandalosas, que quando você clica e vai ler no texto, não tem nada a ver com a manchete. Então, por exemplo, a manchete diz: William Bonner se despede do Jornal Nacional. E quando você vai ler a notícia, é porque ele está saindo de férias, por exemplo. Olha lá, a Paulinha entrou. Um beijo, meu amor. Então, essa também nos pega, né? Porque você fica escandalizado com uma manchete. Eu lembro de uma que dizia assim: Zezé de Camargo sai do armário. E daí o que você pensa? Você pensa um escândalo. E aí você clica na notícia e não tem nada a ver com o que a manchete sugere. Então, é uma das formas de propagar uma fake news. Porque a manchete dá a entender uma coisa e o texto diz outra completamente diferente. Então aí nós já temos 3 tipos de fake news. As que nos pegam pelo bom coração, pela vontade de ajudar. As que nos pegam pela ganância, a vontade de ganhar um brinde, um prêmio, um presente, um dinheiro. E aquela que é uma manchete escandalosa e que o texto não tem nada a ver com o que a manchete sugere. Tem outras que não são notícias falsas, mas que se tornam falsas por serem descontextualizadas. Eu confesso que eu sou a chata da fake news e eu já caí em notícia assim. Que é, por exemplo, passam-se vários anos e alguém decide compartilhar aquela notícia antiga. 4, 5 anos depois. Então não é uma notícia falsa, mas é uma notícia de 4, 5 anos atrás. Eu lembro de uma vez que eu mesma compartilhei, porque antes de ler a notícia, a gente já tem o afã de compartilhar. Aquela ansiedade de compartilhar. E a notícia dizia mais ou menos assim: STF inocenta Aécio Neves em mais um processo. Eu li a notícia e falei, fiquei indignada. Falei, mas de novo ele vai ser inocentado? Vou compartilhar essa notícia. Compartilhei. Mais de uma hora depois, eu falei, agora me sobrou um tempo, eu vou ler aquela notícia. Quando eu cliquei para ler a notícia, era de anos atrás. Então não era uma notícia falsa, mas era completamente desatualizada, descontextualizada, ela se torna falsa. E aí, o que nos leva a compartilhar uma notícia dessas? Por exemplo, se você acredita demais na fonte, você tende a compartilhar. Essa, por exemplo, foi uma. Se a Inverna compartilhar algo comigo, aí você vai compartilhar. Imediatamente 100% verídica. Porque nós emprestamos a nossa credibilidade. Vou tentar saber primeiro. Exatamente. A gente empresta a própria credibilidade quando compartilha uma informação. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha visto na página de um professor do mestrado. Falei, nossa, se o fulano... E isso é muito rapidinho na mente, na cabeça da gente. Nossa, se o fulano compartilhou, deve ser verdade. Aí a gente vai lá e compartilha também. Então, não caiamos nessa. E tem a mais nociva de todas, que é aquela notícia que nos pega pela ideologia. Então, se eu sou de um lado político e a notícia vem com o que eu concordo, por exemplo, criticando o outro lado, enaltecendo o meu lado, eu já vou olhar aquilo acreditando. E aí eu vou lá e compartilho antes mesmo de me certificar se aquilo é verdade ou não. E pior... Peraí. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Vamos lá. Você sabe que por detrás disso existe o viés de confirmação. Isso. Eu
eu sou do lado esquerdo ou direito, não interessa, a notícia que chegou é o que eu gostaria que fosse. Então eu nem me preocupo em buscar a verdade. É exatamente. Chegou algo que eu gostaria que fosse, tipo, o fulano morreu, ou cresceu, ou fugiu, ou saiu, ou sei lá. E aí eu tomo-lhe pau. É justamente aí, olha, a Luz está entrando Oi, agora aí, que é a sobrinha. Um beijo, querida. E vem então o viés da confirmação, e aí a pergunta que tem em cima do viés de confirmação é: essa pessoa, ela é ingênua, ela é mau caráter, ou o que como poderíamos definir? Porque eu vou lhe dizer Ou uma coisa. simplesmente apaixonada. Ela não precisa ser mau caráter, mas ela pode ser apaixonada por aquela bandeira, por aquela questão, a ponto de não ter o desconfiômetro de Pronto. considerar que aquilo pode ser Eu só quero verdadeiro, pode ser falso. terminar esse detalhe. Houve um primo meu, ele assiste aqui as lives raramente, em que postou num grupo da família algo, politicamente falando agora, essas políticas partidárias, e era falso. E eu escrevi no particular dele: ó, velho, o que você postou no grupo é fake, não é verdade. E ele respondeu: não quero nem saber, eu só quero compartilhar porque vale, tem que É o destruir, tem viés que fazer. Então de já confirmação. Eu já passei por isso também. Uma pessoa publicou um vídeo visivelmente editado e eu fui lá e falei: olha, esse vídeo foi editado. A pessoa falou: ah, eu sei, mas eu concordo, então eu vou deixar assim. Aí a pessoa está assumindo um risco, porque eu te pergunto, essa pessoa, como é o caso do meu primo, eu posso considerá-lo pelo fato de saber que é falso e ele continuar, e é um mau caráter. é pesada essa expressão, eu não usaria, até porque eu não conheço seu primo. Mas sim, a pessoa intencionalmente está publicando algo que ela sabe que é falso, seja do lado A, seja do lado B. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque, embora todos nós consideremos que a possibilidade de punição a respeito disso é algo muito pulverizado, muito difícil, muito raro de vir a acontecer, teoricamente, sim, a pessoa pode ser chamada a responder por aquilo. Ah, mas eu não fui o autor da fake news, mas você foi corresponsável por ter publicado. Então, sim, Você nós podemos me ser. mandou isso, é a minha pergunta. Ah, eu não tenho nada com isso, eu só fiz compartilhar. Mentira! Eu não compartilho o que eu não gosto. Eu não compartilho o que eu não acredito. Eu não compartilho aquilo que eu quero que os outros saibam. Então, essa coisa de eu só fiz compartilhar está muito longe da verdade. Entrou aqui agora o Luca Pecorari, o Gerhard Jerry, italiano, meu amigo há muitos anos, está aí nos prestigiando lá de Brasília. Vamos lá. Vamos falar em italiano, então. O viés de confirmação é, na minha opinião, o de todos os fakes, ou de todas as fakes, uma das mais perigosas, que levam pessoas a acreditarem em certas situações, como, por exemplo, em uma determinada ocasião, Xandão, né, o Alexandre de Moraes, foi preso, o povo fez aquela festa, aquela loucura, e era tudo mentira, não existia nada daquilo. Só um exemplo, que aquilo ficou espalhado aí pelo Brasil. E nós temos também o viés da generalização. Tudo banalizou-se. Vale para todos. Quer dizer, eu conheço alguém, como é o teu caso, como educadora, como jornalista, professora de comunicação, que se eu ler uma notícia a teu respeito que não cabe dentro daquilo que eu sei de você, eu tenho que desconfiar, tem algo errado. Isso aqui não foi ela. Então, eu penso muito nisso. Por que as pessoas não se perguntam: será que isso é verdade? Será que o Arroio realmente fez isso? Será que é ele que está por detrás dessa história toda? As pessoas já não se perguntam, aquilo que eu disse. Generalizou. Agora ficou banal. Todo mundo pode fazer tudo. Mas o viés de confirmação é realmente o grande culpado por isso. Nós tendemos a acreditar naquilo que nós queremos que seja daquela forma. Isso é bem forte mesmo. É um risco grande. E acontece de todos os lados, né? A gente está vivendo essa polarização horrível, desmedida e desnecessária na política, e nós vemos isso dos dois lados, né? Infelizmente são só dois, porque se fossem 15 lados seria ótimo para todos nós, mas acabou polarizando em dois, e aí acaba tendo isso mesmo dos dois lados. Então tem notícia fabricada de um lado, tem do outro, e o agravante da situação, a inteligência
artificial entrando com toda a força nessa questão. E aí sim, como você disse, pessoas mal intencionadas utilizando a inteligência artificial para construir. Eu posso pegar uma foto sua, eu posso gravar um áudio seu e construir um vídeo em que você aparece com a boca mexendo, com as mãos mexendo, falando coisas que você jamais falou na sua vida. E ainda é um tanto grosseiro, então as pessoas mais desconfiadas vão perceber que aquilo é uma inteligência artificial, mas está ficando cada vez mais perfeito. E daqui a pouquinho vai ser perfeito já. Então, é assustador. Mais ou menos assim, quando é o robô que está lá me imitando. Mas daqui a pouquinho já a tecnologia é muito Só a boca e um dedo ou outro mexendo. Dá para perceber que aquilo ali não é uma pessoa que está ali se movendo, porque nós movimentamos a face, os nervos da face, os músculos, enfim. Mas não tenha dúvida de que daqui a pouquinho vai ser muito natural essa construção e vai enganar. Até você vai olhar e vai dizer, ué, mas será que eu disse isso? Porque as tecnologias estão constantemente sendo aperfeiçoadas. Então nós temos que ter muito cuidado. Não acredite em tudo que você vê. Não custa nada você investigar. Gente, é coisa de segundos. Você receber uma informação e você correr no Google para ver se ela é verdadeira ou não. É coisa de segundos. Então é só conter essa ansiedade, essa vontade de compartilhar tudo correndo e segurar um pouquinho. Ter como a gente falou lá no começo da conversa, ter o desconfiômetro mais ligado. Como você bem lembrou, tem esses sites que se tornaram até muito famosos porque se especializaram nessa averiguação, vamos chamar assim, são o eFarsas e o boatos.org. E tem aquelas notícias que são tradicionais em ser fake news, né? Então, de tempos em tempos, você vai receber o link para o site das Amigas da Mama, dizendo que se você clicar lá, cada um vai doar 10, uma empresa vai doar 10 centavos para cada clique. Isso causa problema até para a própria ONG, dona do site, porque gera um falso tráfego no site que acaba por prejudicar. Então, antes de fazer tudo isso, primeiro descubra se é verdade, vai atrás, se dê um trabalhinho, não é trabalhoso, é um trabalhinho desse tamaninho para você verificar se é verdade. Contenha a visão escandalosa, apelativa, contenha a gana de querer presentes e brindes e ganhar dinheiro com o que não é verdadeiro. E falar também nos truques, que também são fakes, aplicados, chamados de golpe. Você já falou alguns que rolam aí, por exemplo, você ganhou um celular novo da Xiaomi, porque a Xiaomi está comemorando 10 anos de empresa no Brasil, ou 20 anos. Basta que você responda algumas perguntas. Você responde aquelas perguntas e ele diz, legal, você ganhou, deu o teu endereço aí, você dá o endereço, aí eles dizem assim, você precisa pagar R$30, 31, sempre quebradinho, né? R$31,30 para que o correio leve para você esse presente. É tudo mentira, isso é golpe. Outro que eu conheço alguns irmãos aqui, alguns da nossa irmandade, de que recebem um áudio através da inteligência artificial pelo Zap. Ô pai, me manda algum dinheiro aí que eu estou precisando. E ele automaticamente, mas minha filha, quanto é que você precisa? Aí ela chuta, né? Lá o camarada, 2.000. E ele, poxa, eu não tenho isso, mas consigo te arrumar agora 1.500, pode ser? Tá, depois você me manda o resto. E ele, 5 minutos depois é que cai na real de ligar para a filha. 5 minutos depois já era, filha, já foi. E você tocou muito bem no assunto desses golpes que a gente tem recebido pelo e-mail, né? Então agora, por exemplo, os que estão na moda. A sua encomenda está retida nos Correios, você precisa pagar uma pequena taxa para liberar. Outra que eu tenho recebido diariamente. Sua empresa foi citada no Reclame Aqui. E aí você fica curioso, que será que minha empresa foi citada no Reclame Aqui? E aí a tendência é querer clicar. Chegou sua fatura da Vivo. Veja de onde vem esse e-mail. Porque você vai pagar aquela fatura e ela não é verdadeiramente a sua fatura da Vivo. Então tem muitos desses golpes que nós precisamos ficar atentos. Deixa eu te dar um exemplo, que é aquilo que nós falamos ali de espírito de porco. Eu não sei se você está sabendo que ontem pegou fogo no campus da PUC do Paraná.
Então foi um Ouvindo. incêndio de grandes proporções, foi assustador, foi muito triste. Um bloco inteiro da universidade virou cinza, só sobraram as estruturas de concreto, as imagens são assustadoras, tudo retorcido, uma tristeza. Não deu meia hora, já começaram as fake news, dizendo que tinha vítimas, não teve uma vítima, dizendo várias coisas, mas o que mais me chamou a atenção, eu recebi num grupo de jornalistas uma carta, como se Deve fosse ser um grupo de pessoas sérias. Um ofício pretensamente da Universidade Federal do Paraná, muito bem escrito, depois a gente lendo até, é engraçado porque estava muito bem escrito, formalmente escrito, falando assim que a Universidade Federal se solidariza com a PUC neste momento difícil, em que sua estrutura foi danificada, coloca a sua estrutura da Universidade Federal à disposição da PUC e anunciamos a todos os estudantes que as aulas da Federal estão suspensas a partir da semana que vem. Ora, por que suspender as aulas da outra universidade em solidariedade àquela que foi destruída? Então, era flagrantemente uma fake news, mas pelo fato de estar bem escrita, pelo fato de terminar com o nome do reitor da universidade, como se fosse algo assinado por ele, ficou com um arzinho de verdade, e muita gente acreditou. Ah, mas era só uma piada. Não é só uma piada, é uma fake news, porque vai enganar muita gente. Então, Com certeza. temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. É grave. A gente leva na brincadeira, mas não é brincadeira. Isso É grave. Prejudica muita gente, que seja uma só pessoa que acreditou naquilo, que eventualmente não foi a aula, nesse caso, e acaba perdendo lá algo importante. Hoje, por exemplo, eu recebi uma ligação e eu não costumo atender ligações de números desconhecidos, ou números que eu não sei quem é, porque é todo dia, montão. E a Lúcia já me chateou com isso. Ah, você precisa atender, você precisa atender. Tá certo. Hoje atender era assim. Olha, estamos querendo confirmar se o senhor passou o Pix para o senhor João Antônio, não sei do que, e no valor de R$ 900. Eu desliguei. Por que eu vou ouvir aquilo se eu sei, não passei Pix para ninguém, não tem nada a ver. Ainda me dão uma opção, olha, se você passou, confirma com um. Se você não passou, põe dois para a gente conversar e resolver essa parada. Tudo golpe de gente que está aí e tentando. E claro, deve haver quem caia, senão eles não estariam fazendo. Tem gente que cai. Eu tenho uma tia que outro dia recebeu aquela que é outra bem tradicional. Você recebe lá nas mensagens do seu celular. Confirmamos o pagamento do boleto no valor de R$ 9.000 com o seu cartão de crédito. Confirmamos sua compra no valor de R$ 9.000 com o seu cartão de crédito. E a pessoa fica desesperada. Meu Deus, eu não fiz compra de 9.000. É só para você clicar ali para dizer que não fez a compra, porque daí eles roubam todos os seus dados. Então, realmente, a gente tem que ter esse desconfiômetro ligado, porque é golpe em cima de golpe, como diz o ditado, é eita em cima de eita, e se nós não estivermos muito espertos, vamos cair. E quando você recebe uma ligação dessa, de que você fez compra de X valor ou uma mensagem, liga para o banco, tenta falar com o gerente. Claro que nem todo gerente ou nem toda agência bancária tem essa disponibilidade, mas deve haver uma forma, no próprio cartão tem um número de telefone que você liga para perguntar, tentar antes de começar a discutir com quem esteja do outro lado da linha, ali aguardando para roubar os teus dados, tentar descobrir, olha, o que está acontecendo. Porque, infelizmente, isso acontece. Isso é uma coisa que as pessoas... Enfim, você falou no início do trabalho aqui, no início da entrevista, sobre ingenuidade, pessoas ingênuas. Nessa hora, eu acredito nisso. Eu acho que realmente são pessoas ingênuas que estão passando. Eu tenho histórias de pessoas que passaram quase R$ 20.000, não uma vez, algumas vezes, porque estavam pensando que estavam ajudando os filhos ou a filha. Não me lembro agora, uma senhora que contou essa história. E é importante que todos que estejam nos ouvindo saibam, existe um meio de saber se aquilo é mentira ou não. É não clicar em cima na hora, não compartilhar a notícia na hora, não entrar na história naquele momento. Procurar a verdade. No caso dos cartões, ligar para a empresa que emitiu o cartão, o banco, o gerente, alguém que vai conversar contigo. No caso, as notícias que chegam, como essa de que pegou fogo, e é verdade, veja, é um fato transformado
em algo de interesse daquele maluco que fez aquilo, mau caráter ou não, alguém que... Isso não é piada, isso é terrível, inclusive. Então, antes, será que isso é verdade? Vamos tentar saber como. Liga para a faculdade, pergunta, olha, eu recebi isso aqui, claro. De novo, vamos ver aqui. Se você recebe essa informação no grupo dos professores da universidade, fica difícil não acreditar que seja verdade. Nós sabemos disso. Mas, mesmo assim, com a experiência adquirida, com tudo que já aconteceu, é conveniente que a gente realmente, antes de compartilhar, procure saber se é real. Hoje eu recebi, por exemplo, uma solicitação de ajuda para um dos irmãos, que é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. E antes de eu compartilhar o que eu recebi, liguei para a instituição e aquilo foi confirmado, realmente está precisando de força. Então, eu compartilhei para alguns contatos que eu tenho, para que a gente possa auxiliar através de dinheiro, nesse caso, ajudando, que realmente é importante. Mas antes de fazê-lo, procurar saber, inclusive o número que chegou para mim, eu fui confirmar se era da pessoa, e é que eu tenho aqui o contato. Enfim, eu não estou dizendo com isso que eu seja mais ou menos esperto que os outros, não é verdade. É a experiência adquirida, porque aquele caso do telefone eu fiz de propósito, paguei R$ 29, uma conta pequena, para ver se realmente eles me mandavam o telefone. Isso já temos 2 anos, estou esperando até hoje. Nunca chegou nada, e nem vai chegar. Então, não vai chegar. Lamento informar, mas não vai chegar. Então, mas o que acontece? Por que uma pessoa esperta cai numa fake news? Eu até falei agora há pouco, né? Modéstia à parte. Eu sou a chata das fake news e eu caí. Porque tem muito a ver com o momento em que aquela mensagem nos pega. Por exemplo, você pagou para ver se viria o telefone. Então, tem a ver com a sua reação emocional naquele momento. Então, por exemplo, vou contar outra que eu caí também. Um golpe, aquele famosíssimo golpe de ligarem dizendo que estão com seu filho, que seu filho está sequestrado e que você precisa mandar o dinheiro naquela hora. A minha filha mais velha morava comigo ainda na época e eu recebi um telefonema. Gente, eu já tinha feito matérias e mais matérias para falar desse golpe do falso sequestro. Na hora que eu atendi, a pessoa disse: mãe, eu tô aqui na mão dos assaltantes. Na mesma hora eu falei: é o golpe. Mas eu comecei a tremer e o meu coração acelerou. Aí eu fiquei naquela insegurança entre é golpe ou não é golpe, é golpe ou não é golpe, porque veio uma voz feminina e na hora uma voz que está gritando, você não identifica se é da sua filha ou não é. Aí o presidiário lá, né, o bandido veio falar comigo ao telefone e eu ainda tive a firmeza de dizer: ah, tá bom, então como é o nome da minha filha? E ele disse: Bianca. Eu falei: não, a minha filha não se chama Bianca. Mas aí minha cabeça, mas a minha sobrinha se chama Bianca. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça: meu Deus, e agora? Será que sim? Será que não? A minha filha tinha saído para ir para aula de piano e a minha pequena tinha 1 mês de idade, era um bebezinho desse tamanho. O que eu fiz? Eu pus a bebê no bebê conforto lá na cadeirinha do carro, eu liguei meu carro, eu fui até a escola de piano da minha filha para ver se o carro dela estava estacionado lá na frente. Peguei lá, está estacionado. Então ela está fazendo aula de piano mesmo. Voltei para minha casa. Quando ela chegou, eu fui contar para ela, ela falou: mas você não sabe que isso é um golpe tradicional? Sei, mas na hora o coração da gente acelera. E a gente... Mãe é compreensivo. É. Então tem essa eu também já recebi ligações me falando que... não, primeiro veio o e-mail, veio o SAP. Pai, estou precisando falar contigo. E meus filhos estão na Alemanha. Um na Polônia e outro na Alemanha, que não tem nenhum. Então, sim, pois não, o que você quer? Só que uma filha é um filho, né? Eu fiquei na minha. Aí o cara ligou: olha, nós estamos aqui com teu filho. Eu disse: filho, acho que você se equivocou, mas eu já sabia, né? É que eu só tenho filha. Semelhante à tua, natural. Mãe ou pai, a gente fica preocupado. Mas estão na Alemanha e na Polônia. Como é que eu vou me preocupar com o filho aqui? Meu, no caso. Não. E também não teve sobrinho nenhum, não teve nada. Mas isso ocorre com muita frequência. A história do Peter, com muita frequência. Sendo assim, e olha que a televisão, que é um veículo de comunicação que atinge milhões de pessoas, fala nisso constantemente, mesmo assim as pessoas continuam caindo na história. Algumas até, no caso
agora da declaração do imposto de renda, dinheiro que você tem a receber do PIN-PASEP, eu não sei como é que chama isso, PIS-PASEP, e outras coisas mais. As pessoas entram. Pagar IPTU, você recebe um recibo do IPTU que é falso. Esses daí são difíceis de você identificar. Você está esperando que seja IPVA, que seja IPTU e venha algo falso. É mais difícil de identificar, porque você está sabendo que aquilo vem. O pessoal também, vou te falar, chega a fazer coisas assim. Se o brasileiro fizesse isso tudo para o bem do país, vou lhe dizer, nós estávamos melhor que a China. Essa inteligência toda para o bem. Não existe. Mas, enfim. Adriane, me diga uma coisa, Adriane. Você está satisfeita com essas lives que a gente faz? Eu gosto muito. A gente não sente o tempo passar. É sempre um papo divertido, gostoso, sério, importante, relevante. Gosto demais. Recebo sempre depois comentários de pessoas que falam. Inclusive, agora nós ficamos esse tempo todo. Algumas pessoas perguntam. Não são milhares de pessoas, não. Algumas, 5, 6 pessoas sempre perguntam, mandam um e-mail para a gente. Aqui no próprio Instagram, cadê a live, etc. E eu acho super legal que a gente continue. Até porque os temas que nós abordamos aqui, principalmente originários de você, são importantes. Para mim, a fake news é algo super importante, em especial, não só pelo fato de você cair na armadilha, mas espalhar notícias falsas que vão prejudicar um número enorme de pessoas. Então, mais uma vez aqui, o Marcelo está chegando aí, Marcelo Tunholi, que todos os dias me manda textos lindos e maravilhosos, acompanhados de uma fotografia que ele faz lá de algum lugar da região onde ele mora, do estado do Espírito Santo. Acho que eu falei certo. Obrigado pela presença, meu caro. Então, é importante que a gente continue fazendo as nossas lives, trazendo o nosso conhecimento, aquilo que nós temos vontade de contribuir, lembrando que, bem você nem eu, estamos aqui contando histórias, digamos, cabeludas, que não sejam verdades. A nossa experiência profissional e pessoal é contada aqui às vezes, e é verdade o que a gente fala aqui. Podemos até florear um pouquinho, para dar assim, um ar mais cômico nas coisas, ou um ar mais interessante nas coisas, mas são verdades, não são fake news. E isso é muito importante. Como a gente disse desde o início, fake news ela é maléfica, ela pode prejudicar muita gente. Essa história da faculdade, por exemplo, imagino, né? Enquanto os alunos não festejaram, não vai ter aula, hein? Vai ter aula. Cuidado que vai ter aula. Eu me lembrei agora de um caso que é tradicional. Tá cortando um pouquinho, não sei se é o meu sinal ou se é o seu. Eu já vi que às vezes você está falando e dá uma sumidinha aí. Então é o mesmo, não sei. Aqui para mim também. Mas eu me lembrei de um caso bem, bem tradicional, que é um alerta importante também do quanto nós nos deixamos envolver por uma fake news. E como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então tem um caso que é tradicionalíssimo, lá dos anos 30, 40, Sim. do auge da era do rádio, né, que é contado pelo Orson Welles, se eu não me engano, em que eles começam a narrar no rádio que a cidade estava sendo invadida por ETs e as pessoas começam a ligar no rádio para confirmar aquilo. Confirmação. E as pessoas começam a compartilhar e chamar o outro para ouvir, e no dia seguinte, eu também vi, eu estava passando na praça nesse momento, eu vi quando o ET desceu da nave e comentou tal coisa. Então, as pessoas querem, por aquele sentimento de querer ser importante, querem dizer, eu também presenciei isso. E esse foi um caso que entrou para a história mesmo. Várias vezes foi replicado depois, eu lembro que aqui em Curitiba mesmo, uma vez, um grupo de radialistas fez uma coisa parecida para provocar as pessoas nesse sentimento de que a pessoa não só corrobora uma coisa que não é verdade, como ela disse que ela mesma viu, que ela fez parte, que ela estava lá. Então isso é muito doido, porque mexe com a psique humana. Não só com o nosso emocional, mas com o nosso psicológico. Perfeito. As pessoas confirmam notícias, mesmo sabendo que não são verdadeiras. E ainda confirma que estava lá, viu? Olha, eu vi o ET descer, imagina. Coisa de louco. E o pessoal que está no rádio ali sabe que aquilo não é verdade, está tirando onda e continua. Então você viu, explica para a gente, diga aí como é que foi. E é capaz da pessoa descrever ali o ET completo, cabeção comprido, olhos grandes, nariz, sei lá. Olha, vou lhe dizer uma coisa, é fantástico. Mas esse detalhezinho com relação ao que você me lembrou, muito bem lembrado, adorei essa historinha que você lembrou,
faz com que a gente pense por que as pessoas caem na armadilha, porque querem acreditar em certas coisas, principalmente a ganância. A história de querer ganhar alguma coisa, olha, você recebeu, você foi premiado. Isso aí tem que se tomar muito cuidado, verificar, porque é possível que no meio disso tudo haja uma verdade, que realmente a pessoa ganhou. Eu recebo, às vezes, do Quai, aliás, eu entro lá uma vez por dia, que eu publico lá alguma coisa. E uma vez por dia eu recebo mensagem do Quai dizendo que eu tenho dinheiro para receber. E é mentira. Não tenho nada para receber. Porque já fui lá 2 vezes para ver se eles me pagam, e em vez de eu pagar, eles dizem que eu tenho que pagar uma taxa. Quando falou em pagar taxa, eu não quero saber. Como é que você quer me dar um Pix? Eu tenho que lhe pagar primeiro R$ 40 para você passar o Pix para mim. Ainda diz lá que depois vai descontar, vai devolver o Pix. Então, para que pagar? Só para confirmar se sou eu mesmo. Mas Se eles estão mandando para mim... ganância da pessoa. Como eu não tenho necessidade de dinheiro, eu então recuso essas propostas. Olha Quem é que não só, quer receber eu isso? achei a notícia aqui. Eu achei a notícia desse caso do Orson Welles que eu citei agora. Na noite de Ó, 30 tem de até um filme. outubro de 1938, um domingo, muitos americanos ouviam tranquilamente música na emissora de rádio CBS quando a programação Sim. foi interrompida por uma notícia urgente. Segundo um apresentador, havia ocorrido explosões inusitadas no planeta Marte e nuvens de gás estariam se dirigindo para a Terra. A música de dança retornou até ser cortada pela próxima notícia. Fora avistado um objeto estranho num campo de Nova Jersey. E por aí vai, e começa a narrar, então, a invasão de ETs e coisa e tal. E as pessoas vão narrando ali um pânico, e vão narrando que viram a situação, e por aí afora. Imagina, e naquela época, você está falando de 1938, é isso ou 78? É. 38. Pronto, era uma época que se falava muito de OVNIs, de discos voadores, principalmente nos Estados Unidos. Eu mesmo já tive assim, já tive épocas de estar assim, em campos abertos na natureza, no Mato Grosso, por exemplo, aqui no estado da Bahia, e ficar olhando as estrelas para o céu, ver se vejo alguma coisa se movendo, tipo um voador. Claro, eu comecei com isso com criança, com 70 anos de idade, nunca vi, foi nada. Mas, enfim, a gente quer ver se encontra alguma coisa, né? Imagina, se eu estiver lá e aparecer um drone, que agora você já sabe que é um drone, mas há 10 anos já aparecia um drone, era capaz de imaginar que era um disco voador. Mas, enfim, querida, eu acho que nós já conseguimos aqui dar as dicas, as sugestões para quem nos assistiu até agora, de como evitar ser enganado, de como evitar notícia ruim, lembrando que, se você sabe que aquela notícia, quando eu digo ruim, que é falsa, né, que normalmente a fake news ela é baseada normalmente num ocorrido, algo que de fato ocorreu, mas depois é distorcido e passa que foi assim e não foi assim. Então, se você compartilha isso, a responsabilidade também é tua. Vai chegar o momento que você pode receber um processo, por exemplo, quando fala de alguém que não tem nada a ver com aquilo, e você diz, eu não fiz nada, eu só quis compartilhar. Como algumas pessoas, eu nem sabia de nada, eu só estava lá vendo. Mas estava lá quebrando, arrebentando. Ali, nós já estamos aqui quase a 50 minutos, imagina. Nos anos 80, na Alemanha, a revista Der Spiegel, uma revista assim super famosa lá, mais ou menos como a Veja daqui, ou semelhante, e o redator, junto com o jornalista, resolveram publicar um livro, ou melhor, páginas de um livro que Hitler teria escrito. Eles encontraram, veja a história, em um casarão antigo em Berlim, do lado em que o Berlim era da comunista, né, do lado oriental, encontraram ali em um casebre, uma casa já semi-destruída, que haviam muitas ainda na época, e nesse baú, entre outras coisas, tinha lá o diário de Adolf Hitler. E eles começaram a publicar páginas daquele diário, inclusive com as fotos do diário, e ali do lado traduzido o que aquilo estava escrito, porque às vezes, né, caligrafia é difícil de entender.
Passado alguns dias ou semanas, descobriu-se que aquilo tudo era mentira. Não existiu nada daquilo. Foi uma conclusão. Tanto o redator-chefe quanto o jornalista que publicou foram demitidos e recebem, não sei o que aconteceu depois, mas foram processados por enganar toda uma população de um país inteiro, porque o país todo, dos dois lados na época, ficaram interessados em saber. Está congelando? Você está me ouvindo ainda? Eu estou te ouvindo. Consegue? Mas está dando. Pronto. Não é que você escreveu aí. Tá. Sim, nós já vamos terminar, porque deve ser mesmo que o problema, inclusive, é que a Júlia, quando está aqui, ela gosta de assistir ali o YouTube, e é através da nossa internet. Então, essa história que contaram lá é o que eu digo. Se você aqui no Brasil. Para ver se era minha. Como é? Eu até cheguei a mudar de rede aqui para ver se era minha, mas continuou congelando. Pronto. Tá bem. Dizer isso, né? Está aqui fazendo propaganda de graça, está claro, mas enfim. Então, essa história de que o camarada tinha encontrado o diário de Adolfo Hitler, deu, naturalmente, imagina, todo mundo querendo saber o que ele escrevia, deixava de escrever, era tudo mentira, perderam o emprego. Aliás, não só o jornalista, presta atenção, também o redator-chefe, que é responsável por aquilo que é publicado. Ele concordou com responsabilidades sucessivas. Claro, então, conclusão, além de serem demitidos, foram processados por terem enganado toda uma população. E é o que eu digo aqui no Brasil. Deve que há opinião pública, que você tem responsabilidade. Eu não posso chegar aqui depois e falar, olha, me desculpa, eu falei, eu estava nervoso. Eu não acho isso legal. Então, vamos manter a calma em determinados momentos e evitar isso. Querida, vamos continuar, vamos ver se a gente... Vamos ver qual tema nós podemos apresentar para aquelas pessoas que vêm aqui nos assistir, que vêm aqui nos ver. Hoje tivemos um público menor, mas normalmente o que nós, depois da live estar aqui ao vivo, estar aqui gravada, é que muita gente assiste. Isso é normal, não me preocupa muito. Tá? Olha aí, travando muito, está dizendo o Marcelo Tonioli. De repente Bom, então estamos chegando ao fim. Deixa um recadinho aí, querida, para o nosso público, para que a gente possa fechar. Temos que fazer o nosso coraçãozinho. A gente consegue? Eu não estou vendo, mas ó. Vamos lá. Vai aí. Quem puder fazer aí, mandar para a gente, viu, Tonioli? Faz aí um print, ó, um coraçãozinho aqui, vou para o outro lado. Manda para a gente aí. Beleza. Querida, manda um recadinho para a gente fechar a nossa live de hoje. Fake news existem desde que o ser humano é ser humano. Né? Eu ia dizer desde que o homem é homem, mas agora é politicamente incorreto falar assim. Então, desde que o ser humano é ser humano, existem fake news. Tem muitas coisas que chegam a gente, quando a gente estuda história, que a gente nunca vai saber se foram daquele jeito que chegou para a gente mesmo. Né? Quantas coisas na própria Bíblia foram adulteradas no decorrer da história. Então, sempre houve fake news. Ocorre que hoje em dia está tudo muito explícito, há um excesso de informação. Com as redes sociais, isso se pulveriza de maneira muito rápida. Todos nós nos tornamos mais comunicadores, nós não precisamos mais da intermediação dos veículos de comunicação. Então, isso se tornou muito rápido. Portanto, exige maior cuidado ainda de todos nós. Precisamos ter esse desconfiômetro ligado, como dissemos desde o comecinho da conversa. Não acredite de imediato só porque você recebeu de uma fonte confiável. Não acredite só porque isso pega no seu viés de confirmação, que é uma notícia que você concorda que ela seja assim, que você gostaria que ela fosse assim. Desconfie, porque senão, como você disse, nós nos tornamos corresponsáveis ao compartilhar essas informações e, embora pareça algo longínquo e muito difícil de acontecer, pode acontecer sim, de nós sermos chamados a responder por aquilo. Exatamente. E olha, está na hora de começar a acontecer de verdade. Não é só ficar aqui que vai acontecer. Tem que acontecer, porque senão vão continuar passando. Você viu o caso da menina de 8 anos, você que é mamãe, de 8 anos, em Brasília, que respirou fugiu a palavra. Enfim.
o spray. Alô, spray, né? Imagina, através de um vídeo da internet, do TikTok, me parece. Não dá, filha, para ver isso. Tem que ser procurado, tem que ser encontrado, e, enfim. Querida, um beijão no coração. Valeu. Nos vemos aqui 3 semanas. Mantemos o nosso contato. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Adoro estar conversando contigo. Mesmo não vivendo aqui onde eu estou olhando agora. Que surgiram temas aqui. Surgiram temas para as nossas abordagens aqui. Valeu, gente. Ótimo. Beijão. Um abração. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.